Pessoal, vamos lá. Chegando fim de ano, hein? Tá chegando fim de ano. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fim de ano tem o quê? Tem Natal. E eu resolvi hoje trazer um assunto sobre o Natal. Eu tenho recebido no meu direct algumas perguntas e foram as mesmas, né? Dentro do mesmo cenário de dúvidas. Eu falei, então eu vou explicar melhor numa live, acho que fica mais detalhado, né? Talvez eu faça um post também. Mas nós vamos falar hoje sobre a fantasia do Papai Noel. Tem muita gente que me pergunta, Gabi, devo contar pro meu filho que o Papai Noel não existe? Ele me perguntou, Gabi, devo falar do Papai Noel? Não devo, o que eu faço? Né? Essa é a dúvida de muitos pais e mães que me questionaram por mensagem no direct. Então, resolvi trazer esse assunto hoje para nossa live de segunda-feira, afinal o Natal tá chegando. As crianças vão perguntar mesmo e pode ter alguém na sua família ou até mesmo você com essa dúvida. Vamos entender um pouquinho então o que acontece. Maria Montessori, ela não era a favor, tá? E ela não ensinava, não disseminava que a gente pudesse manter, né, uma cultura de imaginação, de fantasia. Por quê? Porque a criança não distingue o que é realidade do que é fantasia. Então Maria Montessori não gostava de trabalhar dessa forma. Tanto que meus filhos sempre estudaram em colégio montessoriano. E lá eles falavam que o Papai Noel não existe, né? Lá eles contavam que o Papai Noel não existe, que é um homem que se veste de Papai Noel, né? Que o papai e a mamãe que compram os presentes. E isso dá uma maior repercussão entre os pais. Por quê? Porque os pais falam para os filhos que o Papai Noel existe, o professor fala que o Papai Noel não existe, mas eles brincam, fazem toda aquela magia, só que eles contam a verdade para as crianças, né? E os pais que mentem, entre aspas, que gostam da fantasia, né, que contam para as crianças que o Papai Noel existe, ficavam muito chateados porque a criança chegava em casa dizendo, mas a professora falou que o Papai Noel não existe. E eu quero deixar bem claro que Maria Montessori defendia isso. E, gente, isso é um assunto, depois eu vou entrar na minha opinião, tá? Mas isso é um assunto que a gente tem que prestar atenção, porque realmente Maria Montessori tinha razão, né? As crianças, elas não sabem discernir, tá? E nem diferenciar o que é uma história do que é uma realidade. Então, elas trazem para a vida delas aquela história como se verdade fosse. O que acontece com isso? Acontece que tem crianças que começam a imaginar e fantasiar muitas coisas. Isso pode comprometer o sono, pode comprometer o desenvolvimento neurológico, pode comprometer a socialização. E eu não tô falando só de Papai Noel, tá? Tô falando de televisão, de desenho, de livros, de histórias, de coisas que a gente conta. Porque a criança, ela não é literal. Quando a gente fala com a criança, eu sempre falo pra vocês, cuidado com o que vocês vão falar, porque a criança, ela entende ao pé da letra as coisas. E do jeito que é dito, é absorvido. Não tem uma interpretação, minha mãe quis dizer que. Não, ela entende daquele jeito e ponto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que fantasiam demais Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, até mesmo festa de São João, né, que é a festa junina para quem é católico, enfim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, pra gente não prejudicar o desenvolvimento da criança, tá? Mas vou falar da minha opinião agora, como mãe e como educadora, tá? Eu amo fantasia e aqui em casa a gente adora também. Então a gente adora desenhos animados, a gente adora Disney, a gente adora personagens de contos, a gente gosta de Papai Noel, a gente gosta de Coelhinho da Páscoa. Então aqui em casa a gente vive a magia com as crianças, mas a gente deixa bem claro que é magia, tá? Que é fruto da imaginação, tanto do adulto quanto da criança. E que dentro da nossa imaginação, tudo pode acontecer. A gente trabalha muito isso. Às vezes eu brinco com as crianças, na hora de ensinar alguma coisa para elas, a fechar os olhos e imaginar, tá? Imagina, isso é uma técnica da PNL, inclusive. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, que veio agora na minha cabeça, uma vez a gente estava num lugar e o Pedro, ele até fez um post sobre isso, né, no final de semana. Ele sempre foi uma criança muito ativa, que escala coisas, que sobe nisso, que sobe naquilo, né? Até deixei nos stories um vídeo dele pequenininho escalando uma cômoda. Então ele nunca teve dificuldade em subir em lugar nenhum, né? Ele trepa em qualquer lugar, né? Como dizia em alguns estrados, trepa, né? Nas árvores e tudo. E aí,
O que aconteceu? Um dia a gente saiu e eu tenho um irmão, né? Quem já viu os stories às vezes me pergunta se é meu filho. Não, é um irmão. Ele já é mais velho, né? Ele tem 11 anos, vai fazer 12. E o meu filho tem 7. Quando eles eram menores, eu nem lembro quanto, mas acho que meu irmão devia ter uns 9, talvez 8 anos, né? E meu filho 3 para 4, nem tinha o Davi ainda. Uns 3 anos acho que o Pedro tinha, que eu não tinha o Davi ainda. A gente saiu e tinha um lugar que eles precisavam subir, tá? Eles estavam brincando e eles tinham que escalar um lugar. E aí o Pedrinho vinha correndo e pulava aquilo, escalava. E o meu irmão vinha correndo e não conseguia escalar aquilo. Ele tinha medo, né? Ele ficava inseguro. E a gente foi incentivando ele porque a gente viu que ele queria muito, mas ele não conseguia. Aí a gente fez uma técnica da PNL com ele. Daí a gente pediu pra ele, eu e meu marido, né? Meu marido foi lá, falou com ele. Eu tinha falado antes, eu falei, vai lá, fala você, né? Não é irmã, pega de outro jeito. E aí ele fechou os olhos e o Rafa falou pra ele, fecha os olhos. Agora imagina que você tá correndo. Imagina, você tá vendo a cena? Onde você tá? E a gente foi construindo a cena dele com os olhos fechados. Agora imagina que você correu, pulou e conseguiu. Como que foi? E foi construindo a cena com ele, dele imaginando correndo, dele imaginando conseguindo pular. E como ele se sentiu. Isso tudo na imaginação, tá? O que aconteceu? Abre os olhos agora. Ele abriu. Aí o Rafa falou pra ele, você viu o que você viveu? Vi. Tava acontecendo dentro de você, não tava? Tava. Então agora é só fazer a mesma coisa. Vai que você consegue. E aí ele foi, gente, e ele conseguiu. E ele subiu, e ele ficou muito feliz. E isso é uma prática da programação neurolinguística, que a gente fecha os olhos e trabalha alguns pontos dentro de alguns cenários pra gente mudar aquilo que a gente estava vivendo, tá? E funciona tanto para adulto quanto para criança, né? Tanto que existem técnicas aí que a gente faz em cursos, que vocês fecham os olhos também e muda muito o cenário do que fazia antes pro que faz depois, tá? Isso quem explica é Tony Robbins também, dentro da programação neurolinguística. E o que eu tô querendo dizer para vocês? Quando ele fechou os olhos, ele imaginou, o cérebro dele não sabia que era uma imaginação, porque o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Quando você fecha os olhos e imagina alguma coisa, teu corpo, tua mente acredita que você tá vivendo aquilo, é real o sentimento, é real a sensação. Isso registra na mente que aquilo é bom e que você já conseguiu. Então é muito mais fácil, quando você for praticar mesmo, você alcançar, você conquistar. Certo? Isso aconteceu com o meu irmão. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a criança, ela vive isso intensamente também nas histórias, também na televisão, também nos vídeos, nos filmes, nos livros, tá? Então ela pode sim trazer pra vida real dela. E ela pode interpretar aquilo de diversas maneiras, de N maneiras, tá? Ela pode começar a sentir medo de pessoas, ela pode começar a sentir medo de idosos, ela pode começar a sentir medo de animais, dependendo da história que você conta. Ela pode começar a imaginar que os meninos, os amigos são super-heróis e sair batendo. Quantas crianças pequenininhas a gente vê que começa a bater em outras crianças e a gente fala assim, não sei de onde que tirou isso, começou a bater. É brincadeira, mas começou a bater. Aí você vai perceber, começou a assistir algum tipo de luta, né? Algum tipo de filme, desenho animado que tem uma certa agressividade, mesmo que pequena. O que acontece? Aparentemente não parece nada demais, inofensivo aquilo, mas a criança pode interpretar aquilo como algo muito intenso, tá? E aí ela leva pra vida dela aquilo. E ela olha pros amigos e eles são super-heróis. E ela começa a bater nos amigos como uma brincadeira, porque afinal é o que ela tá assistindo, é o que ela tá consumindo, é o que ela tá vendo, né? E nem sempre isso ela tá vendo na televisão, gente. Às vezes ela vê isso no nosso comportamento, às vezes a gente brinca, né? De dar um tapinha aqui, um tapinha ali. Enfim, tô usando o exemplo da questão das brigas ali, né? De brincar, de bater. Mas isso é pra qualquer tipo de cenário, tá bom? E por isso que histórias de Papai Noel, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, o que eu falo aqui em casa pros meus filhos? Quando eles perguntam assim pra mim, mãe, Papai Noel existe? O Davi não, né? Mas o Pedro. Mãe, Papai Noel existe? Eu falo assim pra ele, o que você acha? Porque eu quero saber sempre até onde ele sabe, né? A gente precisa tomar muito cuidado para logo responder a questão da criança, o questionamento da criança. Sejam curiosas com a criança, queiram saber o que a criança sabe para que você possa responder dentro desse contexto e não ser pega de surpresa.
Então quando ele pergunta, mãe, Papai Noel existe? Eu falo, o que que você acha? O que que você pensa sobre isso? O que que você sabe? Mãe, eu acho que ele existe, eu vi ele, eu vejo ele veio na minha casa naquele Natal. Porque que acontece? No final de ano aqui, a gente se reúne e sempre tem alguém da família que se veste de Papai Noel. E as crianças, nossa, elas deliram, né? E mesmo sendo aquele Papai Noel mais macabro que a gente possa imaginar, porque aquelas fantasias mais horrorosas, com aquelas barbas tudo de, né, de nylon, sei lá o que é aquele tecido. Mas as crianças amam e ele vê aquilo. E ele falou assim, mãe, eu vi, né, aqui, então eu acredito sim que ele existe. Eu falei, filho, tudo que você quiser existe dentro de você. Eu falei, se você acreditar que ele existe e ele existe aqui na sua cabecinha, ele vai existir aqui na sua cabecinha. Né? Se você acreditar que o coelhinho da Páscoa existe aqui na sua cabecinha, ele vai existir aqui na sua cabecinha. A gente nunca viu o Papai Noel, a não ser os Papais Noéis do shopping, não é verdade? Esses que a gente vai lá e visita e ele tá sentado naquela cadeira, tá? Mas mãe, ele é o Papai Noel ou ele é um homem? Falei, filho, o Papai Noel ele é um homem. Né? Ele é um homem de barba comprida, ele é um homem de roupa de Natal, ele é um homem, né? Que ele vem no Natal e se veste daquele jeito pra trazer alegria pra gente. Então ele existe, ele é de carne e osso. Os Papais Noéis do shopping tem barba? Não tem? Não é de mentira. Você puxa e a barba dele, porque tem muitas crianças que puxam barba do Papai Noel, né? Então ele falou assim, mas é ele que traz os presentes? É ele que vem do Polo Norte? É ele que começa a questionar. Eu falo, Pedro, os presentes aqui de casa somos nós que compramos, né? A gente compra e entrega pro Papai Noel te entregar, filho. E aí ele fala, por quê? Né? E eu conto pra ele, porque é assim que funciona, né? Lá nos Estados Unidos existia o Santa Claus e contei a história do Papai Noel, como funciona. O Papai Noel mora no Polo Norte, por isso que ele tem aquela roupa quente. É uma história, mas que se eu quiser acreditar, ela existe dentro da imaginação. E eu falei pra ele, eu quando era criança, eu acreditei em Papai Noel e eu acredito até hoje, eu gosto do Papai Noel. Eu gosto de imaginar ele, eu gosto de ver ele na minha mente, eu gosto da magia do Natal. Então tá tudo certo você gostar também. E eu vou contando desse jeito. Eu não falo pra eles assim, existe sim, Papai Noel, ele vem, desce pela chaminé. Aqui no Brasil nem chaminé tem, gente, né? A criança às vezes pergunta, mas mãe, não tem chaminé aqui. Então eu falo que é uma história dos Estados Unidos, né? Que é uma tradição deles, que veio pro mundo todo. E explico a situação pra ele. Mas deixo ele viver a fantasia sim, né? E às vezes no Natal, teve o ano passado que ele perguntou, mãe, esse é de verdade? Eu falei, filho, você tá vendo ele? Ele falou assim, tô. Falei, então, filho, então se você tá vendo ele, vive o que você tá vendo, não queira descobrir as coisas. Vive, tá legal? Tá legal. Então vai viver isso, cara, porque já ele vai embora. E ele foi viver. Então, assim, eu acredito que o Pedro, na cabecinha dele, ele sabe que é uma pessoa que se veste, né? E eu nunca falei que não é. Ele sabe que é uma pessoa que traz os presentes que os pais compram, né? Eu também nunca falei que não é, mas ele vive a magia. Eu não preciso destruir a magia do meu filho. Eu não preciso falar pra ele, não existe, isso é besteira, nada a ver. Não preciso fazer isso, né? Porque isso faz parte da infância. Então, gente, é só uma linha tênue, tá? Entre você deixar que a criança viva isso e impedir que ela viva isso. Não tem 880, a gente pode criar um caminho do meio, é o que eu sempre falo aqui na educação. A gente pode criar um caminho do meio. Cuidado com os exageros. Ai, Gabi, mas eu não quero falar isso. Eu falo que é o Papai Noel que traz os presentes. Aliás, eu queria ler aqui vocês, ouvir de vocês o que é que vocês falam para os filhos, para eu entender melhor o contexto de quem tá assistindo essa live, tá bom? Mas é só tomar cuidado. Tem gente que fala assim pra mim, Gabi, mas eu não gosto de falar que é a gente que compra. Eu falo que é o Papai Noel que traz, eu falo que é o Papai Noel. Meu filho acredita, né, que o Papai Noel faz os presentes, traz os presentes. Eu não quero tirar isso dele. Tá tudo bem também, tá bom? Tá tudo bem também. Isso não é prejudicial para a criança. É prejudicial quando a criança ela traz isso para o mundo real dela com uma intensidade tão grande que isso compromete a socialização dela. Por que tem criança que tem tanto medo de Papai Noel, né? Por que tem criança que não gosta de ver pessoas idosas, senhores idosos de barba? Por
que ela tá trazendo para a vida real. Se ela tá trazendo para a vida real e ela tá trazendo com uma força muito grande, aí sim é bom a gente começar a conversar com ela e dizer que é fruto da imaginação, que só existe aqui dentro. É que nem personagem, gente. Às vezes o Davi já tem acesso a super-heróis por conta do mais velho, né? O Pedro eu esperei um pouquinho para apresentar, mas o Davi não tem como, o irmão tem acesso, ele acabou tendo acesso muito cedo. E eu sei que apresentar super-heróis muito cedo para uma criança pode desenvolver agressividade nela, porque ela pode começar a querer lutar com os amigos. E aí, o que eu trabalhei com o Davi? Que aquilo existe somente na televisão, que não existe na vida real, que é só um filme, que é só um desenho, que é lá dentro existe, mas que ele não existe fora dali. Por isso que a gente não precisa brincar de bater nas pessoas. E que quando ele quiser brincar, ele vai brincar com o pai dele, com o irmão dele. E ele fala, quero brincar de Homem-Aranha, quero brincar de Capitão América. Ele sabe que é uma brincadeira, certo? E que ele tem pessoas com quem ele pode brincar. E eu não trago isso para o cenário da vida real dele, para que ele olhe para um amiguinho e veja um inimigo, para que ele olhe para um professor e veja um super-herói, entendeu? Porque eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Então, a criança, ela é o filtro. A criança, ela te passa até que ponto você pode ir, até que ponto você deve esperar. A criança, no comportamento dela, ela te mostra o que é que você tem que se preocupar e o que é que você não. Voltou? Deixa eu cortar daqui pra mim, tomara que vocês tenham escutado. Depois comentem aí, tá? Ainda não falo quase nada, pois nem sei muito o que falar. 2 babies, quase 4 anos e 2 anos. Teve gente que faz como eu faço, falo que comprando o Papai Noel entrega, a mensagem saiu cortada, não entendi isso. E sobre o bico, posso trocar por presente do Natal? Gente, isso é um outro assunto, né? Seguinte, eu não sou a favor de troca, tá? Então, assim, a criança entrega a mamadeira em troca de um presente. Isso é um assunto que nós podemos falar amanhã, o que vocês acham? Até pensei nisso, pra não ficar muito extensa essa live, porque daí eu entro num outro assunto pra explicar uma outra coisa. O que vocês acham da gente falar amanhã sobre esse assunto de eu troco, né, algo no Natal, né, dá pro Papai Noel em troca de... E a gente pode conversar sobre isso amanhã, senão vai ficar muito extensa. Mas o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte: vocês podem viver a magia do Natal. E vocês podem dizer para os seus filhos que é lindo o Natal e que tá tudo certo a gente ficar feliz que o Papai Noel vem. E que tá tudo certo a gente querer visitar e querer ver o Papai Noel. E percebam no comportamento da sua criança. Se ela não tá trazendo isso muito para a realidade, você pode sim falar com ela sobre fantasia e realidade, explicar as coisas que podem existir na cabecinha dela e outras que não existem na vida real. Agora, se ela tá conseguindo separar isso tranquilamente, você tem um equilíbrio na hora de falar do Papai Noel, viva a magia, gente. Infância só se é uma vez na vida. Criança só se é uma vez na vida. Infância só se tem uma vez na vida. Ok? Então a gente tem que viver isso com mais liberdade, com mais intensidade. Não era uma delícia acreditar que o Papai Noel vinha? Não era uma delícia receber os presentes? Isso é maravilhoso, mas a gente precisa ter equilíbrio, ok? Equilíbrio na hora de deixar a criança viver essa fantasia das datas comemorativas, tanto Natal quanto o Coelhinho da Páscoa. Tá certo, meus amores? Meus amores. Então amanhã a gente se vê de novo aqui e vamos continuar um pouquinho desse assunto, certo? Quem mais? Tem gente me perguntando aqui. Alta sensibilidade, pergunta sobre morte, sofrimento acima da média. E sobre a cartinha, meu filho tem 3 anos, vamos falar sobre isso amanhã? Vamos falar sobre as cartinhas, vamos falar sobre trocar, as trocas de bicos por presente, né? Seja chupeta quanto mamadeira, vamos falar sobre isso? Amanhã a gente continua então essa live, tá bom? Nesse assunto sobre o Natal, que eu amo o Natal, amo essa data, esse ritmo, essa fantasia, a cidade, as pessoas. Eu sou fã número 1, né? É um momento de agradecer, de receber Jesus na nossa casa e de comemorar o aniversário dele e poder juntar todo mundo, comunhão, não é verdade? Tomara que esse ano a gente possa juntar todo mundo, né? Por conta da pandemia, acredito que muitas pessoas passaram o Natal sozinho e isso é triste. Mas vamos falar de coisas tristes hoje. Vamos começar segunda-feira com a mente aberta, certo? Lembrem-se que
A forma como você pensa vai gerar um sentimento que vai gerar o seu comportamento. Então mudem o estado. Então meio down, muda, toma um banho, arruma o cabelo, coloca uma roupa mais bonitinha, se arruma, que isso ajuda você a trabalhar o pensamento, que vai melhorar o seu sentimento, que vai melhorar o seu dia. Nós precisamos usar os recursos internos e externos que nós temos para a gente conseguir ser mais feliz, para a gente conseguir mudar sinapses, para a gente conseguir evoluir, tá certo? Então, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia do amor de Deus, que Ele possa transformar cada vez mais a vida de vocês e a família de vocês. E amanhã a gente se vê por aqui de novo, 7h45, para mais um assunto, continuação sobre o Natal. Beijo, pessoal! Fui!